Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Papai do Céu. Eu também me incluo nesse rol dos bem-vindos, né? Porque eu também sei que sou bem-vindo aqui na casa do Senhor. E é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Eu já fui apresentado, mas vou me apresentar de novo, né? Eu sou o irmão Cardoso. Como a irmã falou, eu e a minha esposa Dulce, nós estamos na Lagoa Redonda. Há quase um ano nós recebemos um convite. Nós somos aqui da igreja da Messejana e nós recebemos um convite para dirigir a igreja da Lagoa Redonda. Amém. Amém, irmão? E desde então nós estamos lá cuidando daquele povo, cuidando vírgula, porque quem cuida é Papai do Céu. Nós apenas estamos sendo instrumentos na mão do Senhor para ajudar a orientar aquele pessoal, né? Então é um prazer enorme estar aqui. O Beto já esteve lá conosco recente, né? O Eli está sempre nos visitando, sempre louvando ao Senhor. Tem sido uma bênção, né? E Eli, queremos te dizer que nós estamos muito felizes com a tua presença, às vezes que você vai lá, e as portas estarão sempre abertas para você. Tá bom, meu irmão? Então, gente, nós estamos aqui hoje para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um novo nascimento, um nascer de novo. E nós vamos ver que assunto é esse de nascer de novo. Então eu gostaria de começar irmãos, falando sobre um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos, chamado Frederick Colvan. Ele é médico psicólogo de um grande hospital em Nova York. E ele se expressou certa vez que causou admiração nas pessoas. A fala daquele médico impactou muita gente, porque ele disse o seguinte: vejo muito sofrimento, não só em nossos pacientes mentais, como também nas pessoas normais e saudáveis. Vou repetir. Ele disse assim: vejo muito sofrimento, não só em nossos pacientes mentais, como também nas pessoas normais e saudáveis. Irmãos, esse médico separou dois grupos de pessoas. Um grupo de doentes mentais, não é isso? Um grupo de doentes mentais. E o outro grupo de pessoas que ele chamou normais e saudáveis. Irmãos, eu não sei quantos aqui já estiveram ali participando do sopão, que é do ministério da Igreja da Messejana, do Amor em Ação. Acho que muitos de vocês já estiveram lá no hospital mental, aqui na Messejana, distribuindo sopa. Não já estiveram lá? Muito bem. Quando a gente vai ali distribuir sopa, a gente fica ali na frente e muitos dos nossos irmãos vão lá dentro chamar os acompanhantes para comer um copinho de sopa bem quentinho. Então a gente tem a impressão de que aquelas pessoas que estão ali hospitalizadas, a gente tem a impressão de que aquelas pessoas que estão ali hospitalizadas, eles estão tendo um grande sofrimento. Não é verdade? Aqueles doentes mentais, a gente tem certeza que eles estão tendo um grande sofrimento. E não só eles, mas os acompanhantes, os familiares que estão ali com eles, estão tendo um grande sofrimento. A gente vê relatos de pessoas lá que dizem: eu estou sem comer desde ontem. Então é muito triste ver pessoas sofrendo como essas.
E nós que estamos lá entregando a sopa, a gente acha que nós estamos bem, não é verdade? A gente acha que nós estamos tranquilos. Achamos que nós estamos num degrau acima que eles, porque eles estão lá hospitalizados, doentes, impossibilitados de estar em convívio com a sociedade, e nós estamos bem. Então, estamos com a nossa liberdade completa, exercendo o nosso direito de ir e vir, não é verdade? Então, nós achamos que nós estamos bem, nós não temos sofrimento. Mas, segundo esse médico, ele nos colocou no mesmo saco, não foi? Ele nos colocou no mesmo barco, tanto os doentes mentais, como nós, normais e saudáveis. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Tem alguém aqui que tem sofrimento? Eu tenho. E cada um de vocês, eu tenho a certeza que tem sofrimento. Eu não sei qual é, mas cada um de nós temos um sofrimento. Nós só vamos deixar esse sofrimento o dia que a gente for morar com o Papai do Céu. Amém, irmãos? Nesse dia, nós vamos ter o prazer de deixar esse mal bem longe de nós. Então, irmãos, o nosso sofrimento é diferente para cada um de nós. Muitos de nós queremos fazer da nossa vida algo especial. Nós queremos fazer uma diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Eu sei que cada um de vocês tem o desejo de fazer algo especial. Eu tenho. Cada um de nós tem o desejo de fazer algo que fique marcado, mesmo depois da nossa partida. Nós queremos ser lembrados, mesmo depois da nossa morte. Nós queremos fazer o bem para a nossa família, nós queremos fazer o bem para os nossos amigos, nós queremos fazer a diferença na nossa igreja, nós queremos fazer a diferença na sociedade. Todos nós temos sonhos adormecidos no nosso coração. Quando a gente nasce, que começa a nossa vida de adolescente, nós temos muitos sonhos. Nós queremos fazer coisas grandiosas. Eu não sei com vocês, mas comigo foi assim. Eu sonhava alto. Eu sonhava realizar muitas coisas. Mas eu me deparei na vida com desilusões, dificuldades, frustrações. Mas eu nunca parei de sonhar. Eu nunca deixei de acreditar que Deus tinha algo de bom para fazer na minha vida. E um dia eu conheci essa palavra. E eu passei a entender que muito daquilo que eu queria fazer na vida,
não estava de acordo com o que diz esse livro. Isso para mim foi impactante. Eu achava que eu podia fazer tudo. Então eu descobri que não só na minha vida, mas na vida de 90% das pessoas acontece isso. O querer não significa o fazer. Para muitos de nós, de tanta dificuldade que nós enfrentamos na vida, a gente para de acreditar. A gente para de acreditar em nós e para de acreditar em Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está sempre à nossa disposição. Amém? Ele está sempre à nossa disposição. Irmãos, e o doutor Frederic continuou falando. Vejam que ele separou todos nós em dois grupos de pessoas: os doentes mentais e nós, os normais e saudáveis. Mas ele também falou de um outro grupo de pessoas. Disse o doutor Frederico: vejo também a mesma infelicidade nas pessoas relativamente bem-sucedidas e altamente atraentes, altamente atuantes, a quem ajudo em minha clínica particular. Queridos, é normal a gente, e comum, a gente ver uma pessoa bem-sucedida, num carro bonito, novo, bem vestido. A gente, pela aparência, a gente sabe logo que é uma pessoa que tem grana, não é verdade? E a gente tem a falsa impressão de que aquela pessoa não tem sofrimento. Aquela pessoa vive de bem com a vida, vive feliz. Não é essa a impressão que nos causa? Comigo é assim, quando eu vejo uma pessoa bem arrumada, num carrão bonito e novo, poxa, esse cara aí é o cara mesmo, esse aí é. E a gente tem a falsa impressão de que as dificuldades foram reservadas somente para nós, lisos, e quem tem muito dinheiro não enfrenta nenhuma dificuldade. Mas o que vocês acham? Isso é verdade ou não? Será que todo mundo que é bem sucedido na vida está livre dos problemas, das dificuldades? Não. Aquelas pessoas que, para a gente, não passam por dificuldades porque tem uma aparência agradável, essa impressão é falsa. Então o doutor Frederico disse isto: vejo também a mesma infelicidade nas pessoas relativamente bem-sucedidas e altamente atuantes, a quem eu ajudo em minha clínica particular. Isso me chamou a atenção. Essas pessoas bem-sucedidas também precisam de ajuda psicológica. Se eles precisam de ajuda psicológica, é porque eles têm um grande problema, não é? Quem aqui já foi no psicólogo? Mas já foi, né? Eu nunca fui, já fui. Quando vocês foram no psicólogo, foi para tratar de alguma coisa que estava incomodando, não é? Alguma coisa que estava incomodando. Então, esses bem-sucedidos também eram pacientes na clínica do Dr. Frederico.
Então, irmãos, baseado nas palavras desse famoso médico, todos nós temos problema. Todos nós temos problema. Mas existe alguma solução? O que vocês acham? Existe solução, sim. Irmãos, e nós temos um desafio. Nós temos um desafio. Nós temos o desafio de, com a ajuda de Deus, transformar a nossa vida. Papai do céu deu a nós o livre arbítrio. Ele deu a nós o poder de decisão de ir para a direita e de ir para a esquerda, da gente seguir em frente e da gente recuar. Papai do céu nos deu essa liberdade. Nos deu até a liberdade de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Não é verdade? Papai do céu nos deu essa liberdade da gente fazer da nossa vida o que a gente quiser. A escolha é nossa. Nós temos o direito de escolher o que fazer. Nós só não temos o direito de escolher as consequências. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós recebemos as consequências. E não somente nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor também recebem as consequências, sejam elas boas ou más. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu gostava de dizer: puxa vida, tem pessoas que parece que eles têm uma varinha mágica para se conduzir na vida, que tudo que eles fazem dá certo. E eu dizia: na minha dá tudo errado. Faço o meu planejamento e executo, contando de receber um resultado X, recebo Y, totalmente diferente daquilo que eu queria. E eu dizia: se tivesse uma cartilha que ensinasse por onde se conduzir na vida, eu ia lutar para comprar essa cartilha. Mas ao mesmo tempo eu caía na real e pensava comigo: essa cartilha não existe. Essa cartilha só existe para uns poucos afortunados, aquelas pessoas bem-sucedidas de que falou o Dr. Frederico. Essas, eu achava que a vida para essas pessoas era um mar de rosas. E para nós, pobres mortais, a gente estava condenado a ter uma vida de fracasso em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Então, irmãos, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu descobri que essa cartilha existe e que você não precisa nem comprar. Essa cartilha chama-se a palavra de Deus. Amém. Que está à disposição para todos nós. Essa é a cartilha de que eu tanto sonhei encontrar. Mas eu tive uma decepção. Nessa cartilha que eu imaginava, ela deveria falar somente em ganhar dinheiro.
Era só o que eu queria: ganhar dinheiro. Irmãos, certa vez eu passei um bom tempo da minha vida trabalhando em banco. Eu não gosto de falar muito nessa história porque para mim seria melhor se ela nunca tivesse existido, essa história. Mas essa história faz parte da minha vida, infelizmente eu não posso esquecer. Assim como vocês têm histórias na vida de vocês que vocês gostariam de esquecer e outras vocês gostariam de lembrar, mas infelizmente a gente não esquece das coisas ruins que passam na nossa vida. Mas essa foi uma fase boa que eu passei. Eu trabalhei em vários bancos e ganhar dinheiro para mim não era problema. Ganhar dinheiro para mim era a coisa mais fácil que tinha. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou maranhense. Nasci numa cidadezinha do interior do Maranhão, a 240 quilômetros de São Luís. E quando eu completei a 8ª série, no ano de 1978, eu me mudei para São Luís para fazer o ensino médio. E eu fui estudar na Escola Técnica Federal. Eu era bom no que eu fazia. Eu era um estudante nota 10. Eu era respeitado na escola. E quando eu fiz a inscrição para fazer o exame de seleção, que era o exame de seleção, era tipo um vestibular para entrar na Escola Técnica Federal. A Escola Técnica Federal era como se fosse uma universidade hoje, que é o IF hoje, né? Depois foi mudando de nome, depois foi o Cefet, depois foi o IF. Pois bem, e a gente tinha que fazer 5 provas: matemática, português, história, geografia e desenho. Irmãos, e tinha um livro de matemática da 7ª série que eu tinha todo ele gravado na cabeça. Ainda me lembro do autor, Miguel Assis Nami. Não tinha um exercício desse livro que eu não respondesse, que eu não podia botar para mim do jeito que quisesse que eu respondia. E eu fui fazer a prova de exame de seleção. Nós tínhamos que fazer essa prova em 4 horas. Eu fiz em 1 hora e 20 minutos. Quando eu levantei para entregar a prova, tinha dois fiscais, e ele disse: pode sentar. Ele disse: não, eu já terminei. Aí ele olhou para o relógio e disse: não, você tem 4 horas para responder a prova. Eu disse: já está respondida. E entreguei minha prova e voltei para o interior. Assim que saiu o resultado, eu tinha uns amigos em São Luís. Eles botaram um aviso no rádio. Naquele tempo não tinha o zap para mandar as mensagens. Botou no rádio um aviso que eu tinha sido aprovado. Aquilo ali não causou nenhum impacto para mim, porque eu já sabia. Então fui estudar na Escola Técnica Federal. No meu último ano eu entrei na Caixa Econômica Federal. Eu fiz eletrotécnica, o curso de eletrotécnica, eu sou técnico de eletricidade. No último ano, para os alunos que estivessem se formando, a Caixa Econômica ofereceu um estágio. E eu fui um dos alunos incluídos nesse estágio. E eu fui estudar, eu fui fazer o estágio na Caixa Econômica. Com uns 3 meses mais ou menos, eu saí da Caixa Econômica e entrei numa companhia de seguro. E vim para cá, para Fortaleza, para fazer um treinamento. Passei 5 anos nessa companhia. Depois eu passei a trabalhar em banco. E como eu falei antes, irmão, eu ganhei muito dinheiro. Ganhar dinheiro para mim não era problema. Amigos, para mim não era problema. Eu só andava com o carro cheio. Comprei logo um carro e só andava com o carro cheio de amigos. Amigos e amigas. E comecei a tomar uma cerveja. Mas só quem pagava era eu. Onde eu chegava com a minha turma, mandava botar logo a caixa de cerveja debaixo da mesa, porque só eu que pagava. Meus colegas até gostavam de brincar comigo, dizer: esse aí é o pagão. Esse é o pagão, Cardoso é o pagão.
que só eu pagava. Mas eu tive uma grande decepção. Quando o Collor de Mello entrou no governo, não sei se vocês se lembram, alguns, Collor de Mello, ele raspou o dinheiro de todo mundo e começou a fechar banco à torta e à direita. E eu fui no rolo também. A partir daí, meus amigos e irmãos, aquele monte de amigos que eu tinha, não ficou um para contar a história. Então eu passei muito tempo da minha vida dizendo que eu não queria nem falar dessa palavra amigo, porque não existia. Então a partir daí eu passei a procurar essa cartilha que me ensinasse a fazer tudo certo, que o resultado viesse financeiramente. Mas veio melhor do que financeiramente. Essa cartilha mostrou para mim que eu tinha o direito de escolher a vida eterna. E eu passei a encarar os meus problemas, os meus desafios, de cabeça erguida. Porque eu descobri que eu não estava lutando sozinho. Eu tinha a quem recorrer. Irmãos, e talvez vocês me falem agora, mas irmão Cardoso, essa história de dificuldade que você está falando aí, isso é resultado dos tempos atuais que nós vivemos, resultado da modernidade, está tudo diferente. Mas eu queria falar para vocês, irmãos, de um homem muito rico e famoso na sua época, que também tinha seus problemas, que também tinha suas dúvidas, e que ele recorreu a uma pessoa que cada um de nós, nos dias de hoje, podemos recorrer. A mesma pessoa que esse homem rico, famoso, poderoso, ele recorreu porque ele tinha dúvida. A essa mesma pessoa que esse homem recorreu, hoje eu posso recorrer a essa mesma pessoa e cada um de vocês também pode. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. João, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Amém? Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor, nós nos encontramos com a Tua Santa Palavra aberta e nós vamos meditar nela, Senhor. E nós te pedimos que por Tua bondade e misericórdia o Senhor nos dê um entendimento. Nós te pedimos esta bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa história é bem conhecida. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Irmãos, vamos fazer uma pausazinha aí. Nicodemos era uma autoridade. Nicodemos fazia parte do Supremo Tribunal Judaico, o famoso Sinédrio. Todos nós já ouvimos falar no Sinédrio, né? Onde Jesus foi interrogado. Pois Nicodemos fazia parte de um deles. Ele era uma autoridade. E ele também tinha incertezas na vida dele. Ele presenciou Jesus fazendo vários milagres e várias curas. E isso
intrigou muito a cabeça de Nicodemos. Ele ficou cheio de dúvidas e ele quis falar com Jesus. Ele quis perguntar para Jesus por que ele fazia tudo aquilo. Mas Nicodemos não podia ir, irmãos, abertamente falar com Jesus. Ele era uma autoridade, ele se achava importante. Talvez ele tenha tido medo da reação dos judeus. Talvez ele tivesse pensado do que o povo ia falar. Ele era Nicodemos. Se ele fosse falar com Jesus publicamente, para ele talvez ele pensasse que ele estaria se rebaixando indo falar com Jesus. Mas ele saiu na calada da noite para que ninguém visse que ele estava indo falar com Jesus. E o verso 2 diz assim: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, verso 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, aqui tem uma frase que eu gostaria que a gente debatesse um pouquinho sobre ela. Nascer de novo. O que significa nascer de novo? Para Nicodemos, essa frase, nascer de novo, foi muito difícil de assimilar. Foi muito difícil de assimilar quando Jesus falou de nascer de novo. Para Nicodemos, no verso 4, ele disse assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus falou de nascer de novo. Mas o que era que Jesus estava falando para Nicodemos de nascer de novo? Para Nicodemos, era voltar ao ventre da mãe e nascer de novo. Um sujeito de 2 metros de altura. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de mudança de vida. Jesus estava falando de mudança de vida tão radical, mas tão radical, que é como se a gente nascesse de novo realmente. Nascer de novo, para Jesus, era a oportunidade de escrever uma nova história de vida. Era fazer uma mudança em todas as áreas de nossa vida. Eu escrevi alguma coisa sobre nascer de novo. Nascer de novo significa ter uma mudança de vida tão radical, que é como se voltássemos a nascer, apagando a sua vida antiga e a oportunidade de escrever uma nova história. E essa história é em todas as áreas de nossa vida. Nascer de novo é fazer mudanças duradouras. É pedir a Deus para transformar o nosso coração.
Irmãos, mas fazer mudanças não é tão fácil como se fala. Fazer mudanças significa renunciar a muitas coisas, renunciar a muitas práticas da nossa vida, práticas de anos e anos. Então fazer essa mudança não é fácil, mas é possível, porque Jesus disse que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos deixar nossa vida antiga e trilhar um novo caminho. Nós precisamos seguir o caminho que Jesus nos ensinou. Amém. Mas é difícil, irmãos, é difícil. Mas Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Amém. É difícil, irmãos, deixar o hábito de sair de casa 8 horas da manhã para vir para a igreja e chegar depois que o culto começa. É difícil. É difícil marcar um novo horário mais cedo para chegar antes do culto. Mas nós precisamos fazer essa mudança. Conta-se uma história de que um jovem saiu para falar com um sábio. Ele soube que existia um sábio que orientava as pessoas sobre todo tipo de assunto. E ele procurou esse sábio. E ele disse: nós precisamos fazer uma viagem nós dois. Você está disposto? Ele: sim, estou disposto. Então vamos se preparar. Marcaram o dia e saíram o mundo afora. Já tinham passado um bom tempo viajando. Eles viram uma casinha de taipa. Você sabe o que é taipa? É barro, tapada de barro, né? Tapada de barro, coberta de palha. E eles encostaram para pedir água. E saiu um senhor com um copo de latinha, tipo latinha de cerveja, e eles beberam água naquele copo. E o sábio ficou intrigado com a situação daquele senhor e disse: meu amigo, o que você faz para viver? Ele disse: ah, moço, nós temos uma vaquinha e essa vaquinha dá leite, e todo dia eu tiro o leite da vaquinha e vendo, e assim nós vamos vivendo. Ele disse: ah, está muito bem. Seguiram viagem. Lá na frente eles encontraram um rio, e na beira do rio uma vaquinha. E o sábio disse: olha, a vaquinha daquele moço, vai lá e joga a vaca no rio. O rapaz disse: mas sábio, é só a vaquinha que o homem tem, é disso que ele vive. Se eu vai matar a vaquinha do homem, ele vai morrer. Ele disse: tu não quer ser sábio também? Se quer, então vai, bota, faz o que eu estou mandando. E ele foi e jogou a vaquinha no rio. Foram-se embora, a viagem deles. Passado 3 anos eles voltaram pelo mesmo caminho. Chegaram no mesmo lugar, olharam para cima, uma bela casa de tijolo, rebocada, pintada de branco, telhado bonito, uma plantação enorme que dava à vista a plantação. E eles subiram, bateram na porta, o mesmo senhor abriu a porta. Aí o sábio disse: meu amigo, eu estou impressionado. O que foi que aconteceu? Há 3 anos eu passei aqui, você morava numa casinha de taipa, coberta de palha, e hoje você está numa bela casa, de piso, todo arrumadinho, plantação aí. O que foi que aconteceu? Ele disse: ah, moço, o senhor sabe aquela vez que o senhor passou aqui? A partir daquele dia nunca mais eu vi minha vaquinha. Não tive mais leite para tirar e vender. Então eu tive que fazer outra coisa para viver. Passei a plantar e colher. E o resultado está aí que o senhor está vendo.
E ele disse: está muito bem. Seguiu a viagem como jovem aprendiz. Moral da história, irmãos: todos nós temos uma vaquinha que a gente se agarra. Nós temos um emprego pequenininho que a gente se agarra. Nós temos uma profissão pequenininha que a gente se agarra. Nós temos um costume pequenininho que a gente se agarra. E a gente tem dificuldade de mudar. Mas, irmão, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos limpar a nossa vida velha e fazer uma renovação. Amém? Amém? Papai do céu disse que nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo, irmãos, significa mudar tudo em nossa vida. Nós precisamos fazer uma mudança drástica em uma área da nossa vida chamada controle emocional. Vocês já ouviram falar e conhecem pessoas que dizem assim: eu tenho pavio curto. Se você diz uma palavra para ele, você escuta 4, 5 em 1 segundo. Então essas pessoas são descontroladas emocionalmente. Nós precisamos fazer uma renovação nessa área também. O controle emocional representa 60% de tudo que nós fazemos na vida. Nós precisamos fazer uma renovação na nossa área financeira. Nós precisamos parar de pensar que o dinheiro leva as pessoas para o inferno, que é o que a gente é levado a acreditar desde criança. Nós precisamos fazer uma reforma completa na nossa vida física. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida familiar. Nós precisamos aprender a conviver com a nossa família. Mas vocês já conheceram pessoas que na rua é uma maravilha de pessoa, abraça todo mundo, está sempre com um sorriso de orelha a orelha, mas quando chega em casa, chega chutando as cadeiras no entrar da porta? Nós precisamos fazer uma reforma nessa área. Nós precisamos fazer uma reforma na área do nosso tempo. E a maior das reformas é na nossa vida espiritual. Nós precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele entre e faça uma faxina geral. Amém. Nós precisamos botar o joelho no chão, abrir o nosso coração e pedir para que o Senhor entre e faça a limpeza. Faça uma limpeza geral em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que Papai do Céu nos abençoe e nos guarde. Agora eu gostaria de chamar nosso irmão Diego, que vai louvar ao Senhor.
no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. Seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte, são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. E o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo seus pés. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Oremos. Santo Deus e maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos colocar nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e pedir que o Senhor faça uma reforma geral em nós, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor, transforma o nosso coração. Faz de nós um vaso novo, Senhor. Muda em nós tudo aquilo que precisa mudar, Senhor. Muda em nós, Pai, tudo aquilo que não agrada ao Teu coração, Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor, abençoa a vida da nossa família. Abençoa a Tua igreja, Senhor, de São Bernardo. Reaviva, Senhor. Dá a cada um de nós o desejo de mudar a cada dia, Senhor. De a cada dia Te seguir de forma mais firme, mais confiante e mais alegre, Senhor. Dá-nos um restante de semana feliz na Tua presença, Senhor. E nos conduz na presença dos Teus santos anjos aos nossos lares. Cuida de nós, Pai. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.